Olá, meus queridos alunos do EJA, 11ª etapa, né? Ensino médio. Olha só, bem, estou aqui de novo com vocês. Sou o professor Rosângelo Assis, de Filosofia. Olha só essa disciplina gostosa, né? Que faz a gente pensar, que faz a gente questionar. Muito bem. E hoje nós temos uma aula muito bacana, hein? Nós vamos, na nossa aula de hoje, é a aula 71, nós vamos falar sobre a escola aristotélica. Nós vamos falar sobre a metafísica, a ética, a lógica de Aristóteles. Extremamente importante para quem vai prestar vestibular. Portanto, venham comigo, vamos acompanhar bem essa aula aí, porque ela vai ser muito importante para vocês. Perfeito? Muito bem. Nós vamos começar então a nossa aula falando um pouquinho, relembrando talvez aquilo que vocês já estudaram lá na 10ª etapa da EJA, estão lembrados? A escola platônica. Vamos lá então nessa escola platônica. Na escola platônica existe um dualismo, estão lembrados? Dualismo corpo e alma, alma e corpo. E esse dualismo, que a Platão dizia, existem dois mundos, o mundo sensível e o mundo das ideias. E nós estudamos durante esse período também o mito da caverna, aquela questão de nós estamos aprisionados dentro de uma caverna e depois nós saímos para buscar esse grande conhecimento aqui. Perfeito? Então, baseado nisso, então, o que a gente vai fazer agora? Nós vamos começar a entender um pouco Aristóteles. Lembrem que Aristóteles, não esqueçam que Aristóteles, ele foi discípulo de Platão. Então, o grande mestre de Aristóteles foi nada mais, nada menos do que Platão. Olha só quanta honra, né? Mas Aristóteles, em algum momento, ele vai se distanciar de Platão. Perfeito? Vamos buscar isso aí por quê? Porque parte de uma grande reflexão que eu vou fazer agora para vocês, esse distanciamento. A reflexão é o seguinte: é possível que algo ocorra sem ter uma causa? E se algo acontece por acaso, isso significa que não tem uma causa? Então, o que vocês acham aí, né? É possível? Tudo o que acontece no nosso dia a dia, na nossa vida, na nossa história, tem uma causa ou não tem uma causa, né? Acontece por acaso, por sinal? Então é o que Aristóteles vai começar a pensar, a questionar. Quem foi Aristóteles? Vamos rapidinho buscar aqui um pouquinho desse Aristóteles para a gente entender. A escola aristotélica, né? O Aristóteles, ele nasceu em Estagira. Estagira era uma colônia grega da Macedônia, tá? E Aristóteles vai estudar na academia de Platão. Portanto, ele vai ser, como eu falei no início, o discípulo de Platão. Depois que Platão morre, Aristóteles vai dizer para a gente, né? Aristóteles vai tentar continuar na escola de Platão, mas ele não vai assumir uma cadeira nessa escola. Então, um pouco triste por causa disso, ele resolve se afastar, ele resolve sair de Atenas. E aí ele roda um pouco por esse mundo, inclusive ele vai ser o quê? Preceptor, professor de Alexandre Magno, ninguém mais, ninguém menos do que Alexandre Magno, né? A pessoa Alexandre Magno teve Aristóteles como professor. E aí Aristóteles cria a sua própria academia, que ele não vai chamar de academia. Vocês viram aí, vai chamar de liceu. A sua escola vai se chamar de liceu. Perfeito? E a partir daí Aristóteles começa a desenvolver o seu pensamento, se afastando um pouco daquilo que o seu mestre Platão fez, ok? Então, Aristóteles, ele cria uma crítica, ele vai fazer uma crítica ao pensamento de Platão. Que crítica é essa? Aristóteles dava grande importância aos sentidos, tá? Às ciências empíricas, que teria como finalidade desvendar a constituição essencial, né, dos seres como um todo, tá? Não podemos esquecer, gente, olha só, não podemos esquecer que Aristóteles era um grande estudioso. Ele viajou o mundo, vamos dizer assim, até então conhecido naquele período ali, né? Junto também com a corte de Alexandre. Então, um grande pesquisador. Então, ele procurava, para ele a experiência era fundamental, era trazer a coisa, trazer o objeto a ser estudado e fazer
em laboratório, entender, dissecar aquilo ali. Então isso foi muito importante para Aristóteles. Aristóteles foi o grande organizador do pensamento filosófico até então conhecido, né? Ele faz toda essa organização aí. Justamente por isso, o que Aristóteles vai fazer? Ele vai rejeitar a teoria de Platão, né? A teoria das ideias de Platão de dois mundos, ele vai rejeitar. Ele vai dizer, nós temos apenas aquilo que está aqui. Nós temos apenas essa realidade. Não existem duas realidades. Existe esta realidade, a realidade na qual eu estou inserido, na realidade na qual eu posso conhecer, através da minha razão também, né, da minha capacidade de pensar, de conhecer, de estudar, de entender, mas através da pesquisa que eu estou fazendo também. Olha só, essa é uma base mais tarde para a gente vai entender para o empirismo lá na frente, tá? O empirismo que a gente vem estudando e tentando entender aí. Perfeito? Então, muito bem. O que Platão acreditava que vai diferenciar esse processo aí? Vamos ver? Platão acreditava que a realidade última, ela não está presente nas experiências do cotidiano, do dia a dia, tá? Lembra que Platão dizia que era lá no mundo inteligível que estava essa grande verdade aí, né? Aristóteles, ele já pensava que o mundo de todos os dias é o mais autêntico do que o mundo das ideias de Platão. Então, é aqui, é pisando nesse chão aqui, é aqui que eu vou buscar entender e conhecer. É aqui que eu vou, né, buscar acompanhar e conhecer toda essa verdade aí. Estão conseguindo me acompanhar aí? Então vejam só, Platão tem a ideia de dois mundos, o sensível e o inteligível. E ele dava muito valor ao inteligível, dizendo que lá sim estavam as verdades das coisas. Ali era o pensamento real, né? Enquanto que no mundo sensível era apenas, vamos dizer assim, apenas aparências do que seria esse mundo inteligível. Perfeito? Aristóteles inverte tudo isso daí. Aristóteles disse, não existe esses dois mundos. O que existe é aqui, é aonde eu estou, é o ser aí, é aonde eu estou, é esse cotidiano, e através da experiência, né, através da pesquisa, através do estudo, eu vou chegar a esse conhecimento aí. Perfeito? Muito bem. Adiantando um pouquinho, a gente vai ver que Aristóteles, ele tem dois pontos fundamentais de toda a sua filosofia. É chamada de metafísica e é chamada de ética. Vocês estão vendo aí esse livro aí do lado, né? Obras completas, Aristóteles. E aí a metafísica é um dos seus livros. O que seria essa metafísica aristotélica? Vamos começar a entender um pouquinho da ideia de metafísica para Aristóteles? Vejam só, Aristóteles, ele organizou uma série de conhecimentos que existiu então, né? Ele organizou e chegou uma espécie de conhecimento que não era nem da física, nem da matemática, nem da química, nem da biologia, nem da geografia. Mas como é que eu vou chamar isso? Então ele chamou além da física, ele vai chamar de metafísica. Vamos ver aí o que era a metafísica aristotélica? Ela é, antes de tudo, uma ciência do ser como ser, dos princípios, das causas e dos atributos essenciais deste ser. Olha só, gravem bem essas palavrinhas aqui que eu grifei para vocês, tá? Ser, causas, princípios, atributos essenciais. Por quê? Essas palavrinhas são fundamentais no pensamento aristotélico, tá? Esses conceitos básicos são fundamentais no pensamento aristotélico. Você tem que entender esses conceitos básicos se quiser entender o pensamento de Aristóteles. Um pensamento que até hoje é extremamente atual ainda e que é sendo estudado constantemente, tá? Aristóteles vai ser estudado ao longo de toda a história da filosofia aí. Na Idade Média vão deixar um pouco de lado, porque o pensamento dele não bate muito e tal, com aquilo que pensava a igreja, mas mesmo assim ele vai continuar sendo extremamente importante. Vamos a esses conceitos fundamentais então? Vamos lá. Um dos conceitos fundamentais para Aristóteles, está de vermelho aqui, que é para vocês não esquecerem, é substância.
O que é a substância para Aristóteles? A substância para Aristóteles é aquilo que é em si mesmo, ou seja, é o suporte dos atributos, perfeito? Aquilo que é, o que é? Olha, estou repetindo várias vezes essa palavra, porque essa palavrinha parece brincadeira, mas ela é muito importante na filosofia, tá? Lá mais na frente, Heidegger vai falar sobre essa ideia do ser também. O que é, o que não é, não é. Olha Heráclito e Parmênides entrando aqui na briga novamente. Pessoal, só está deixando a gente cada vez mais maluco aqui com essas ideias aí. Mas por que Aristóteles fala que a substância é? Porque a substância é nada mais, nada menos do que o principal suporte, tá? Nós temos, no português, nós temos o substantivo e o predicado, não é verdade? O predicado seria o quê? Um complemento desse substantivo. Dizer o que é do substantivo. Pois é essa a ideia de Aristóteles. Nós temos uma substância. E o restante, o que é? São predicados dessa substância. Ele vai chamar de atributos. Vamos lá? Vamos ver o suporte para os tributos. O que seria? Os atributos essenciais e os atributos acidentais. O que são os atributos essenciais? É aquilo que não pode faltar a substância. Se faltar, essa substância deixa de ser o que é, tá? Não pode faltar, perfeito? E os atributos acidentais? A substância, ela pode ter ou não, tá? Mas ela não deixa de ser o que é por causa disso. Vamos dar um exemplo bem interessante para isso daí? Vamos ver lá. Por exemplo, vocês estão vendo aí a ideia de potência e ato. É outra coisa. Tá? Faz parte também desses conceitos essenciais. Mas eu pedi para colocar logo aqui, porque para poder vocês entenderem. Vocês estão vendo aqui uma árvore e uma cadeira. Perfeito? Qual é a substância aqui? A substância seria essa árvore. Por quê? Porque ela não vai deixar de ser árvore, né? Se eu mudar alguma coisa aí, ela vai continuar sendo árvore. A cadeira não. A cadeira, ela vai mudando, vai se transformando. Por isso que ele vai trazer a ideia da potência e do ato. O que seria a potência? Aquela matéria que possui potencial para ser transformada, tá? Então, ela é a potência, ela está em potência de ser transformada para alguma coisa. E o ato, o que seria? Aquilo que eu me transformei, o que pode ser transformado. Então, o ato seria o quê? A cadeira é o ato dessa madeira. Estão conseguindo me acompanhar aí? Nós temos uma substância, nós temos uma essência, né? E a partir dessa essência, o professor Rosângelo, ele tem uma essência, ele é um ser humano, perfeito? Mas quais são os atributos dele? Existem atributos essenciais. Por exemplo, eu preciso de uma alma para mim estar aqui me locomovendo, falando alguma coisa assim. Essa é a ideia. Perfeito? Mas eu tenho atributos acidentais. Quais são meus atributos acidentais? O meu cabelo é preto, né? Meus olhos são castanhos, eu tenho um óculos aqui que eu estou usando, eu tenho uma certa altura, eu tenho uma certa gordura, né? Minhas mãos são de um jeito. São atributos, perfeito? Ok, então? Então, era essa a ideia que Aristóteles queria trazer para a gente. Ok? Nesse sentido aí, são importantes esses conceitozinhos aí. Por outro lado, isso dentro da metafísica, tá? Por outro lado, importantíssimo no pensamento aristotélico é a ética também. Vocês têm um livro aí, outro livro de Aristóteles, Ética Nicômaco. Nicômaco era filho de Aristóteles e também era discípulo dele, né? E ele escreveu uma obra dedicada justamente ao seu filho, tentando explicar um pouquinho o que era essa sua ética aí. E aí Aristóteles diz assim, olha, ele faz uma análise do agir humano, vamos ver aí? Então, ele faz uma análise do agir humano e diz que todo conhecimento e todo trabalho do homem visam algum bem. Opa! O meu conhecimento e o meu trabalho é para algum bem. Esse bem nada mais é do que a finalidade de toda a nossa ação. É a famosa teleologia aristotélica. Teleologia, o que é? É o estudo de um fim, né? Um meio para chegar a um
Um fim, o estudo do meio e do fim. Então, a ideia, qual é a finalidade? Qual é o fim último do ser humano? Aristóteles disse que é ser feliz. Perfeito? Vamos lá ver aqui? Aristóteles disse que a nossa finalidade última é ser feliz. Eudaimonia. A felicidade é o maior de todos os bens. E esse é o pensamento de todos os seres humanos. É por isso que ele vai colocar essa árvore aqui, essa grande árvore. Eu vou colocar essa grande árvore no final, dizendo que o nosso o bem viver e o nosso agir tem que ser identificado com essa felicidade. Uma ação conforme a virtude, visando sempre o melhor. É essa a ideia, tá? Eu estou aqui nesse mundo para ser feliz. Essa seria o sentido principal da minha ética. Perfeito? Eu espero que tenham entendido, porque agora eu quero ver se vocês foram bons mesmo prestando atenção na aula, porque nós vamos para a nossa dinâmica local interativa. Vamos lá? Muito bem, nós temos aí a primeira questão que diz assim, olha, a imagem é um recorte da famosa pintura do artista renascentista Rafael, que ilustra os principais nomes da filosofia grega. No centro da pintura encontra-se a representação de Platão, está mais à esquerda, e Aristóteles, que está mais à direita, tá? Na sua interpretação, por que Platão aponta para cima e Aristóteles estende sua mão mais ao centro e para baixo? Por quê? Tá? Na aula eu respondi essa pergunta aí para vocês, tá bom? Muito bem. A segunda questão, qual o conceito de substância em Aristóteles? Essa daí também nós conversamos bastante sobre isso na aula. E a terceira questão, qual a finalidade da ética para Aristóteles? Tá bom? Vamos tentar responder e daqui a pouco a gente volta para respondermos juntos.
Vamos então responder as nossas questões? Eu acredito que vocês conseguiram responder aí muito bem, né? Vamos lá então, vamos entender um pouquinho. A primeira questão mostra aí, olha, a imagem, né, um recorte da pintura do famoso renascentista, né, Rafael, e aí ele apresenta o quê? Aristóteles e Platão, tá? Aristóteles à esquerda, Platão está à direita. Platão está apontando para cima e Aristóteles com a sua mão, né, mais ao centro e para baixo. Por quê? Dá para ver aí para a imagem? Dá para ver direitinho? Por que que ele fez isso, gente? A resposta vocês viram já durante a aula. Vamos lá para a nossa resposta? Platão aponta para cima por quê? Porque ele se refere ao mundo das ideias. Estão lembrados? Platão fala do mundo das ideias, que para ele era o mundo mais importante. E Aristóteles aponta para baixo por quê? Porque ele se refere ao mundo sensível, ao mundo da experiência. E Platão dizia que, e Aristóteles, desculpa, dizia que era esse mundo que era aonde se poderia chegar a esse conhecimento aí. Tá tranquila essa primeira aí? Conseguiram entender essa resposta aí? Perfeito, então. Vamos ver, então, a nossa segunda questão? Na questão diz assim, qual o conceito de substância em Aristóteles? É coisa boa. Vamos lá. A resposta da segunda diz assim, a substância para Aristóteles, o que que é? É base material, né? É base material que faz com que uma coisa seja ela mesma, tá bom? A palavra substância, ela é advinda de um termo chamado ousia, que significa ser, ou então essência, tá? Quando eu falo de ousia, eu estou falando de ser, de essência. A substância seria então o quê? O que compõe todas as coisas do mundo. E sua teoria foi desenvolvida com o propósito justamente de explicar essa mudança. As coisas acontecem aí. Olha aquilo que eu estava falando na aula para vocês. O conceito de substância, né, vocês vão ver aí, ele se desenvolvia da seguinte maneira, Aristóteles. Ele diz que substância é o não predicado. Por quê? Porque é tudo aquilo que não pode ser o predicado. Então ele não é um complemento, ele simplesmente é. Perfeito? Depois, a substância também tem a ideia de existência. Por quê? Porque ela existe independente do todo. Não interessa se o professor Rosângela é alto, baixo, gordo, magro, azul, amarelo. Ele é simplesmente, né? Ele era um ser humano e pronto, essa é a essência dele. Perfeito? Depois, o não mudança. O que que é isso? É aquilo que permanece mesmo que haja mudança. Olha só, se acontece alguma coisa com aquela árvore, ela se transforma numa cadeira, mas a essência dela continua sendo a madeira, né? Aquela árvore é madeira, perfeito? Pode ser uma cadeira, pode se transformar numa mesa, pode se transformar em qualquer coisa, mas não deixa, não vai perder a sua essência. E por último, a união, que é justamente o quê? Toda a matéria vai se unir aí, né? Nesse sentido, para ser essa substância que ela é. Entenderam? Acompanharam? Presta atenção, hein? Porque isso daí vai cair no vestibular, vocês vão precisar disso daí. Podem ter, isso enche o saco nas avaliações. Então, quem está querendo fazer as suas avaliações, quem está querendo passar, quem está querendo... Vá, acompanhe isso daí, tá? Depois vá lá no caderno digital, dê uma mexida lá, veja tudinho bonitinho, tá bom? Muito bem. E a terceira questão, professor? Vamos lá, vamos responder a terceira? Vamos. Qual a finalidade da ética para Aristóteles? Olha só que coisa legal. A ética aristotélica, ela é fantástica, tá? Ela é fantástica. Vamos ver a resposta, então? Ela está relacionada com o bem. Qual é o fim último? Ser feliz. Felicidade. Ninguém está nesse mundo para ser infeliz, não, tá? Nós estamos nesse mundo para a felicidade. Essa é a base desse pensamento aristotélico aí. Portanto, Aristóteles foi o primeiro filósofo, o primeiro a tratar a ética como uma área própria do conhecimento, sendo considerado o fundador da ética, né, como uma disciplina de filosofia. Hoje a ética é uma disciplina de filosofia, mas quem primeiro fez isso foi Aristóteles, tá? A ética, que vem do grego ethos, costume, hábito ou caráter, né? Essa seria a base forte da ideia da ética. Ethos quer dizer o quê? Caráter. Para Aristóteles, ela está diretamente relacionada, olha só, diretamente relacionada com a ideia do areté,
O que diacho é esse areté, professor? Virtude, virtude, perfeito? E da felicidade, eudaimonia, né? Eudaimonia é a ideia de felicidade, olha só, tá? É um bem, é a ideia. Então, para o filósofo, tudo tende para o bem, tudo tende para a felicidade. Essa é a finalidade da vida humana. Ser bom e ser feliz. Essa é a nossa finalidade. Se estiver fazendo diferente, então tu está perdendo a tua essência. Qual é a essência do ser humano? Ser bom e ser feliz. Quem estiver fazendo diferente, pode ter certeza que não está tratando com a sua finalidade fundamental. Perfeito? Portanto, a felicidade, olha só o que Aristóteles coloca para a gente, vou pedir para o diretor colocar aqui para nós. A felicidade, ela não deve ser compreendida como prazer, ou posse de bens, ou reconhecimento. Olha só, isso é muito importante, gente. A felicidade para Aristóteles, ela é prática, ela está no dia a dia, tá? Eu tenho que ser feliz sendo bom, eu tenho que ser feliz fazendo o que é certo. Conseguiram entender? Se entenderam isso daí, então entenderam tudo. Parabéns, meus queridos, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.